Vamos para o nosso assunto número 6, contestação. Vou explicar para vocês o conceito de contestação, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os requisitos, tá? Contestação. Está prevista no artigo 335 do CPC. É a peça de defesa do réu. Lembra que a gente falou da petição, que é a peça que a gente inicia um processo, né? A gente chega a juiz através da petição inicial. A contestação, ela é a peça de defesa do réu e de quem está sendo acusado. Através dela, recusa-se a reconhecer um direito e ou nega-se a verdade de um fato que lhe é imputado. É o ato escrito por meio do qual o réu nega, contradiz e defende-se das alegações apresentadas pelo autor no pedido inicial, na petição inicial, argumentando de tal modo a descaracterizar a ação que foi ajuizada contra si, com alegações de fato e de direito sobre a matéria em questão. O que tudo isso quer dizer? A contestação é o meio pelo qual a pessoa que está sendo acusada se defende, né? É o meio pelo qual, é o momento pelo qual a pessoa se defende, certo? Dentro da contestação, o réu pode apresentar reconvenção. Eu vou falar mais para frente direitinho para vocês o que é a reconvenção. Prestem bastante atenção na reconvenção. Que são pedidos feitos em relação ao autor. Ambas devem ser entregues juntas, possuindo o mesmo prazo. Vamos falar do prazo da contestação. O prazo para o réu contestar é de 15 dias. O seu termo inicial depende de várias hipóteses elencadas no artigo 335 do CPC. O que é o termo inicial? É da onde vai ser contado o prazo para entrar com a contestação, certo? Então, tem que prestar muita atenção aqui, no artigo 335. Ele fala: a realização de audiências de conciliação ou de mediação, na qual uma das partes não comparece, se assim for, o prazo contará a partir da data da audiência. Percebam que aqui a gente tem uma situação. A gente vai para uma outra situação. Se o réu manifestar desinteresse na realização da audiência, o prazo para contestação terá início na data do protocolo da petição. Aqui a gente vai... o prazo sempre vai ser de 15 dias. A grande questão aqui é a partir de quando a gente começa a contar esses 15 dias, certo? Então, nesse caso, se o réu manifestar desinteresse na realização da audiência, o prazo para contestar vai ter início na data do protocolo da petição. Quando ele colocar lá, olha, não tem interesse na realização da audiência. Então, a gente começa a contar o prazo para contestar a partir dali. Quando houver mais de um réu, o litisconsórcio passivo, certo? E todos manifestarem desinteresse pela audiência de conciliação ou mediação, o termo inicial para a apresentação da contestação será da data da respectiva petição. Mesma coisa de cima, só que em casos em que há mais de um réu, né? Há o litisconsórcio. As matérias possíveis de se alegar na contestação divide-se em duas: defesa processual e defesa do mérito. A defesa processual, o que é, né? A defesa processual. Os pressupostos processuais, condição da ação, nulidade processual, ela subdivide-se em duas partes, né? Está fundamentada no artigo 337 do CPC. Dá uma olhada lá. Dilatória tem por objetivo alongar o prazo dos processos. É o mesmo conceito do prazo, entende? A questão da dilação, mas é aplicado na contestação. Tem por objetivo alongar os prazos do processo, ou seja, inexistência, nulidade de citação, incompetência absoluta, conexão, continência, incapacidade, vício de representação, autorização. Percebam que são questões processuais, né? E peremptória tem por objetivo extinguir o processo. A dilatória, ela tem o objetivo de alongar o prazo. A peremptória tem o objetivo de extinguir o processo. Inépcia da petição inicial, lembra que a gente viu sobre inépcia? Perempção, litispendência, coisa julgada, convenção de arbitragem e carência de ação. A defesa do mérito, eu vou explicar para vocês a questão da defesa do mérito. Ela subdivide-se em duas partes. A gente tem a questão de fato, que é a impugnação dos fatos apresentados pelo autor, certo? Apresentar fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, certo? E as questões de direito, que é a impugnação das consequências jurídicas descritas pelo autor. Ou seja, o réu aceita os fatos, mas as consequências não são aquelas que o autor está alegando.
alegação de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, certo? Então, você impugna os fatos apresentados pelo autor, você apresenta algum fato impeditivo ou extintivo do direito do autor. Nas questões de direito, você impugna as consequências jurídicas que o autor descreveu, e não os fatos em si. Você até aceita o fato, você entendeu? Mas as consequências não são aquelas que o autor colocou em sua petição. Agora a gente vai falar sobre reconvenção, gente. O que é a reconvenção? É um pedido realizado pelo réu ao apresentar a contestação sobre as alegações do autor na petição inicial. É a forma de possibilitar que o réu faça alegações e pedidos próprios dentro do processo, invertendo a sua estrutura. Está previsto no artigo 343 do CPC. Assim, o pedido possibilita que duas demandas distintas ocorram dentro do mesmo processo, a original, do autor contra o réu, e a da reconvenção, do réu contra o autor. Olha que legal a reconvenção, gente. Ela está intimamente ligada com o princípio da celeridade e da economia processual. Por quê? Veja bem, se a gente pode ter essas demandas distintas dentro de um mesmo processo, para que a gente vai gastar mais tempo, a gente vai ter menos economia de tempo, né? Menos economia processual e de celeridade, se a gente pode fazer tudo junto. Então, essa é a grande sacada da reconvenção. Ela dá uma invertida na estrutura do processo, certo? Porque a gente tem aquela estrutura, né? Autor e réu. O autor pede alguma coisa, o réu se defende. A reconvenção, ela traz a possibilidade de que o réu também possa pedir algo. Ele não apenas se defenda, mas que ele também possa contrapor, ele também possa pedir algo, certo? Dentro de um mesmo processo, sem ser necessário acabar aquele processo para que ele possa entrar com outro processo contra o autor, certo? Dá para a gente fazer tudo isso dentro do processo. Essa é a figura da reconvenção. Eu vou falar um pouquinho sobre o princípio da eventualidade, porque é um princípio que está intimamente ligado com a contestação, certo? Em relação ao princípio da eventualidade, nas palavras de Cássio Scarpinella, o princípio da eventualidade significa a possibilidade e a recomendação de o réu arguir toda defesa possível caso uma ou alguma delas seja rejeitada pelo magistrado. Concentra-se a defesa na eventualidade de alguma alegação não vir a ser acolhida pelo Estado juiz. O que isso significa? Esse princípio da eventualidade, ele amplia a possibilidade de que o réu obtenha êxito em suas alegações. Uma vez que, se eventualmente, e daí se origina o nome, né, do princípio eventualidade, uma de suas teses de defesa não for acolhida, ele pode arguir uma outra tese. Assim, todas as teses, sejam elas processuais e de mérito, ou ainda diretas e indiretas, são apresentadas em um único momento, por meio da contestação. Então, esse é o princípio da eventualidade. A contestação é o momento em que o réu pode e deve apresentar toda a sua defesa e, dentro dessa sua defesa, ele tem a possibilidade da reconvenção, que é a possibilidade de fazer pedidos também contra o autor, e tudo isso a contestação está intimamente ligada ao princípio da eventualidade. Por quê? Como ele tem aquele momento para se defender, então ele também tem a prerrogativa de arguir várias teses, para que se alguma delas não seja acolhida, pelo menos que uma seja, se não todas, uma seja. Este é o princípio da eventualidade, tá bom? E é isso, vocês já sabem. Qualquer dúvida, só vocês mandarem, tá bom? E até a próxima.